tudo bem? Iremos iniciar a nossa correção da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Professora Welma Pereira. Unidade temática: o sujeito e seu lugar no mundo. Tema: a luta das minorias étnicas e dos refugiados no mundo globalizado. Na aula anterior, nós falamos sobre os migrantes, pessoas que saem do seu país de origem para outros países por livre e espontânea vontade. Refugiados são pessoas que saem dos seus países, são forçados a saírem dos seus países devido às condições políticas, guerras civis, falta de alimento, pobreza, perseguição étnica. Então, esses refugiados aqui, eles não saem por livre e espontânea vontade, eles são forçados a sair dos seus países. Observe os dados abaixo e responda as atividades 1, 2 e 3. 75,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar do mundo até o final de 2019. Nesse gráfico aqui percebemos que desde 1990 há um número de refugiados grande. E em 2019, de 2010 a 2019, esse índice tem aumentado cada vez mais. Muito alarmante também, 1% da população mundial está deslocada. 80% das pessoas deslocam no mundo por falta de alimento, insegurança alimentar e desnutrição em seu país. 73% estão em países vizinhos. Quando eles saem dos seus países, eles procuram países vizinhos, porque às vezes eles tendem um dia, quando a situação do seu país melhorar, eles voltar ao país de origem. 68% saíram de apenas 5 países. 40% das pessoas são crianças, né? Então, quais são os países de acolhida? Aqueles países que mais recebem? Turquia, Colômbia, Paquistão, Alemanha, né? Países de origem: Síria, de onde saem os refugiados, a Síria, a Venezuela, o Afeganistão, Mianmar, né? Entre outros. Percebemos que há 4,5 milhões de solicitantes de refúgio, 3,5 milhões vieram da Venezuela, né? Um país que estava aí com grande crise econômica, faltando até mesmo alimentos. Então, isso aqui é um infográfico informando sobre esses refugiados. As questões 1, 2 e 3 são referentes a esse infográfico. Pergunta-se número 1. Com o auxílio do mapa mundi, identifique em quais continentes estão localizados os países de origem dos maiores grupos de refugiados e anote em seu caderno. Então, coloquei 2 mapas aqui para nós analisarmos. Na América do Sul, Venezuela, um grande país aí de refugiados que saíram da Venezuela. Então, o continente americano, especificamente América do Sul. A África também é outro continente onde tem muitos refugiados que saem da África, especificamente a África subsaariana, que está ali abaixo do deserto Saara. E a Ásia, principalmente Oriente Médio e Sudeste Asiático. Então, são esses continentes aqui onde sai a maioria das pessoas refugiadas. Questão 2. De acordo com o que você estudou, por que esses países provêm muitos refugiados? Quais são os principais países de acolhida? Então, as principais causas dos refugiados são: nesses países possuem conflitos políticos, como guerras, perseguições por rivalidades étnicas, disputa pelo poder, pobreza extrema, insegurança alimentar, desnutrição, desastres naturais, entre outros. Então, essas são as causas em que levam muitas pessoas a serem refugiadas desses países. Os países de acolhida dos refugiados são as nações vizinhas. Exemplo: Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda, Alemanha. Mas existem outros países também. Inclusive, o Brasil é um país de acolhida que recebe muito aí, haitianos, venezuelanos, né? E recebe esses países para acolher, essas pessoas para acolher. Questão 3. Elabore um parágrafo com os dados acima representado pela ACNUR, Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados.
e dê sua opinião pessoal sobre o tema refugiados no mundo. Então, segundo aquele relatório da ACNUR, em 2019, cerca de 79,5 milhões foram forçados a sair do seu país de origem, sendo que, em sua maioria, são provenientes da Ásia, África e América do Sul. A maior parte dos refugiados realiza deslocamentos para nações vizinhas. Diante disso, os refugiados do mundo é um problema social, econômico e político que afeta os direitos humanos, pois toda pessoa tem o direito de moradia, liberdade, segurança, saúde e alimentação. É necessário que os governos e instituições desenvolvam mecanismos de acolhida e proteção aos refugiados. Gente, toda pessoa tem um direito à moradia, à liberdade, à segurança, à saúde e à alimentação. Então, é obrigação do país fornecer esses direitos ao cidadão. Porém, nós sabemos que existem muitos países que vivem em precárias condições de saúde, alimentação e ainda guerras civis, guerras políticas, perseguições étnicas. E esses problemas fazem com que muitas pessoas saiam do seu país e se refugiam em busca de uma condição de vida melhor. E mesmo aqueles países que acolhem, eles são obrigados a dar esse mesmo direito a esses refugiados. Os países que acolhem os refugiados tem que ter também, existir organizações não governamentais que desenvolvam um acolhimento e uma proteção a esses refugiados. Então, é direito de todo ser humano, certinho? Aqui no Brasil, existe um acolhimento para muitos refugiados. Já existem países que acolhem e colocam essas pessoas em um centro de refugiados como se fosse uma prisão. E essas pessoas vivem ali em precárias condições também, entendeu? Em situações muito tristes, viver ali em forma de prisão em um centro de acolhimento. Mas existem ONGs, organizações não governamentais, que trabalham a favor de proteção, de acolhida, de direitos para essas pessoas. Quarto, segundo o dicionário Aurélio, a palavra empatia significa a capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações circunstanciais por esse outro vivenciadas. Atos de se colocar no lugar do outro. Então imagina aí uma pessoa que veio de um outro país forçada por condições aí insalubres, né? Por falta de alimento em seu país. Então, geralmente essas pessoas sofrem muito preconceito. Então, imagine você no lugar do outro. Então, nós temos que respeitar as diferenças, né? Seja opção sexual, seja religião, cada um vivendo da forma em que quer viver, e você tem que respeitar a opção do outro, o jeito de ser do outro. Né? Como remediar os problemas dos grupos minoritários no Brasil? Pesquise, se possível, quais são eles. E se você faz parte de algum grupo, ou se conhece pessoas que fazem parte desses grupos minoritários no Brasil. Então, aqui nós já estamos falando de minorias sociais, minorias étnicas que existem aqui no Brasil. E não estamos falando de refugiados. Então, minorias sociais, os deficientes físicos, LGBT, gays, lésbicas, transexuais, as mulheres também, porque nem sempre as mulheres têm os mesmos direitos do homem, os indígenas e os quilombolas, minorias étnicas, né? Que são os grupos minoritários no Brasil. Um dos grandes problemas é a desigualdade social e o preconceito. Para remediar os problemas é necessário uma melhor representação política e leis rigorosas voltadas para atender às necessidades das minorias, que assegure os direitos de forma igual a todos os grupos sociais. Todos nós somos iguais perante a lei, então temos que ter os mesmos direitos, tanto indígenas como quilombolas, como deficiente físico, como as mulheres. Temos que lutar pelos nossos direitos e muitas das vezes o governo representa a classe maior, de maior poder aquisitivo, de capitalista, da elite, deixando à mercê as minorias, mas os direitos têm que ser de todos. Aqui tem o indígena, mulheres, quilombolas, deficiente físico e aqui a minoria e a maioria, né? Então, todos nós temos que ter os mesmos direitos. Questão 5, leia o texto. De onde surgiu o desejo dos catalães de se separarem da Espanha?
Catalunha é uma região aqui no norte da Espanha e sul da França, onde existe um povo com sua língua, com sua cultura, né? E que tem um amplo desejo de se separar da Espanha. Uma grande maioria quer separar, já uma outra maioria não quer separar da Espanha. E o governo da Espanha não quer que a Catalunha se separe, né? Então já houve guerras, já houve referendo, né, para que a Catalunha se separe da Espanha, mas a Espanha não autoriza. Uma minoria não quer permanecer a Espanha e uma grande maioria quer a sua separação. Então está aqui no norte da Espanha e sul da França. Foi na metade do século XIX que o sentimento nacionalista aflorou. Nos anos de 1930, a Catalunha conseguiu autonomia política na Espanha e tentou declarar a independência de forma unilateral. Contudo, em 1936, com um golpe militar e com a Guerra Civil Espanhola, o general Franco tomou o poder do país e permaneceu por 40 anos. Com a morte do ditador, a democracia ressurgiu na Espanha e a nova Constituição restituiu a autonomia política da região. A partir daí, o partido majoritário foi quase sempre o nacionalista. Em 2010, durante grave crise econômica na Espanha, as manifestações pró-independência da Catalunha se tornaram cada vez mais frequentes. Então, a Catalunha tem sua autonomia, mas não tem a sua independência. Você sabia que o time de futebol Barcelona é um símbolo cultural do povo catalão? Uma minoria étnica? Pesquise, se possível, como está a situação da Catalunha na atualidade. Sim, na verdade eu não sou muito entendido sobre time de futebol, mas sei que Barcelona é uma província capital da Catalunha. Ao longo da história, várias foram as tentativas de separação da Espanha, seja através de guerras ou referendo. Porém, o governo espanhol não reconhece a sua independência. Os protestos separatistas continuam. Mesmo durante a pandemia, milhares de pessoas foram às ruas lutar pela independência. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder as novas correções. Fique com Deus. Tchau!